Olá, queridos, bom dia. Eu quero convidá-lo a meditar comigo em mais um salmo nessa manhã, o salmo de número 45. Então, pega a sua Bíblia, vamos meditar juntos nesse salmo. Não é? Um possível título para este salmo é O Casamento de um Rei. Esse é um dos diversos salmos chamados Salmos Reais, um tipo de salmo que descreve as muitas fases da vida de um rei, né? Uma possível fase, nesse caso, o casamento. Esse é um salmo também que tem a sua autoria nos filhos, reconhecida, né? Nos filhos de Corá. Quem é, né, Corá? Corá os coraitas, né, na Bíblia, eram essa porção do povo que descendia de Corá, e Corá era primo de Moisés, um daqueles que se rebelou contra ele, não é? E que depois foi morto por Deus. A história de Corá está ali no livro de Números, capítulo 16, se você quiser ler, né, depois. Mas os seus filhos, ao contrário de Corá, adoravam ao Senhor. Então nós temos vários salmos na Bíblia que têm essa autoria atribuída aos filhos de Corá. Dentre eles, nós temos esse conjunto de salmos do Salmo 44 a 49, né, que nós começamos a estudar na semana passada, Salmo 44, e nós vamos continuar lendo por mais algumas semanas, né, até o 49. Então, uma característica desse salmo de hoje, né, Salmo 45, nós percebemos essa incapacidade, né, de identificarmos qual é o rei ali que ele está sendo falado, que está sendo... Para que rei, né, foi escrito esse salmo, e também o período da história em que foi escrito. Isso sugere, então, um significado talvez mais profundo para os salmos. Parte, então, do salmo parece uma descrição secular, né, a vida de um rei comum, mas a outra parte parece uma descrição de alguém mais importante. É por isso que mais tarde, né, alguns intérpretes judeus vão classificar esse salmo como sendo um salmo messiânico, ou seja, um salmo que aponta para o Messias prometido. O que nós vemos também é um paralelo disso, né, no Novo Testamento. Um texto que é muito parecido, né, com esse que nós vamos estudar hoje, está lá em Hebreus, capítulo 1, versos 8 e 9. Então, as palavras que nós vemos ali em Hebreus 1, 8 e 9, é bem parecido com parte desse salmo que nós vamos estudar. O texto diz assim, Hebreus 1, 8 e 9, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Aqui nós temos, então, essa descrição muito parecida com o que vemos no Salmo de hoje. Assim, algumas das Bíblias trazem como título para esse Salmo o nome de O Ungido de Deus e a sua noiva, já pensando no Messias. Ainda outra informação introdutória, se você tem uma Bíblia aí, antes de começar o Salmo, você vai ver que tem uma indicação desse Salmo como um Salmo didático. Né? O que é um Salmo didático? Como o próprio nome diz, né? É um Salmo que tem o propósito de ensinar alguma coisa para nós. Então ele se caracteriza por não haver um pedido, um clamor a Deus ou um lamento, mas sim ele tem o propósito de ensinar para nós alguma coisa, e nesse caso, ensinar sobre a majestade do rei e também a formosura da sua noiva. Uma última nomenclatura mencionada aqui na abertura do Salmo é que ele é um cântico de amor. Isso porque o salmista vai descrever a celebração de um casamento entre o noivo rei e uma noiva princesa. Então, para estudarmos esse salmo, eu quero dividi-lo em 5 partes, como eu fiz também na semana passada, e o plano é a gente ir lendo conforme
cada parte é apresentada. Mas antes disso, vamos falar com Deus. Vamos agradecer por esse dia de hoje. Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos pela tua palavra mais uma vez se renovando em nossa vida e te pedimos, Senhor, que para que essa meditação no Salmo de hoje possa transformar um pouco mais a nossa vida, o nosso entendimento a respeito de quem o Senhor é e de quem nós somos, para que em tudo a nossa vida possa dar glórias ao teu nome. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro versículo, né? Assim como numa celebração de casamento, esse salmo começa com uma dedicação de um hino, né? O salmista vai fazer isso no versículo 1, dizendo: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. O salmista aqui, com um coração transbordante, ele dedica esse salmo ao rei. Ele, aparentemente emocionado com o casamento, compõe para o casal uma canção de amor. A partir do segundo versículo, então, nós vamos ter uma descrição, né, dessa cerimônia, com características do rei e também da noiva. Veja aí as características do noivo, dos versos 2 a 9, esses versículos nos dizem assim: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou, derramou-se, né, a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói, cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade e cetro é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Está vendo aí a similaridade, versos 6 e 7, com Hebreus que nós lemos? Todas as tuas vestes recendem ou exalam, né, a mirra, aloés e cássia, né, esses perfumes. De palácios de marfim ressoam instrumentos de corda que te alegram. Filhas dos reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Veja aqui comigo então, né? Nós aprendemos aqui sobre esse rei que é o nosso Senhor. O que a gente aprende, né, sobre ele? Ele é o mais formoso, diz o texto. Suas palavras cheias de graça, seu porte majestoso, o seu governo justo, o seu poder militar é grande, suas roupas e também os seus convidados são dignos da realeza. Quando a gente olha para essa descrição, em especial nos versos 6 e 7, né, nós temos esse relato da majestade do Messias prometido, o Senhor Jesus. Aplicando para nós, então, nós devemos nós devemos nos encantar com a glória desse noivo, com a sua beleza, com a sua graça e justiça. Isso deveria mexer com a nossa vida, né? Entender um pouco mais sobre quem é o nosso Senhor. Porque, querido, se nós enxergarmos essa beleza de Cristo em nossas vidas, o nosso coração de noiva nunca vai ficar dividido ou balançado pelas atrações desse mundo. Assim, hoje, quando você tiver a oportunidade, né, de agradar a si mesmo, o seu coração pecaminoso, a minha recomendação é: lembre-se do noivo. Lembre-se
da majestade do noivo. Na próxima divisão, então, no meio dessa celebração, nós temos alguns conselhos para a noiva. Noiva que somos nós, a Igreja de Cristo. Versos 9 e 10 dizem: ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa do teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. A expressão ouve, filha, aqui traz essa ideia de um conselho paternal, que é apropriado para uma jovem princesa. Esse conselho vai ajudar essa jovem a encontrar o seu lugar na família real. E o conselho é: esqueça dos seus vínculos passados e dedique-se e submeta-se exclusivamente ao seu rei. Assim, queridos, nós, como a noiva de Cristo, não devemos nos prender a agradar a homens, a desfrutar dos prazeres deste mundo, mas a nossa atenção devia estar unicamente em nos dedicarmos à vontade do nosso Rei. Em quarto lugar, nessa quarta divisão, nós temos a entrada da noiva. Versos 12 a 15 dizem: a ti virá a filha de Tiro trazendo donativos, ou seja, a filha de outros reis, os mais ricos do povo te pedirão favores. Tua formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, as suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Vejam aqui, então, como um dia a noiva de Cristo vai ser conduzida perante o seu rei, Jesus Cristo. A noiva não é totalmente descrita aqui, mas fica claro nessa imagem de uma marcha nupcial. E ainda é ressaltado aqui a formosura e o valor como características dessa noiva. Assim, para nós, como igreja, nos resta uma adequação, então, agora, no dia de hoje, para que o Senhor Jesus, quando olhar para nós que somos a noiva, veja beleza e valor nas nossas atitudes. E por fim, em quinto lugar, nós temos aqui o que nós podemos chamar dos resultados do casamento. Versículos 16 e 17, que dizem: em vez de teus pais, serão os teus filhos, os quais farás príncipe por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo o sempre. Aqui então nós temos essa menção da descendência e também do nome do rei, demonstrando, por parte do salmista, dois desejos que ele tem como resultado. O primeiro é que do casamento saiam frutos que perpetuarão o nome do rei. O segundo é esse compromisso que o salmista faz, que ele se compromete em fazer o nome do rei lembrado em todas as gerações. O nome aqui representa o caráter, a reputação, a natureza e os atributos desse rei. E, queridos, essa deve também ser a nossa atitude no dia de hoje. Assim como os filhos de Corá, nós também devemos exaltar o caráter do nosso rei. Devemos testemunhar de Cristo para aqueles que ainda não o conhecem. Precisamos falar da sua reputação, da sua natureza e dos seus atributos. Eu quero terminar então com algumas lições que nós podemos tirar desse texto. Primeiro, nós temos um modelo no salmista que testemunha do início ao fim a beleza de um rei majestoso.
E isso deve nos motivar a fazer o mesmo. Em segundo lugar, nós aprendemos um pouco mais sobre essa formosura, a graça, o poder e a justiça do nosso Rei. E sabendo disso, nós não devemos dividir o nosso coração. Em terceiro lugar, nós somos a noiva e, sendo a noiva, devemos abrir mão dos vínculos deste mundo e nos submetermos inteiramente ao nosso Rei. E em quarto e último lugar, ainda, sendo como noivas, nós devemos adequar as nossas vidas para que o noivo, olhando para nós no dia de hoje, veja valor e beleza em nossas atitudes. Vamos terminar orando e pedindo ao Senhor para que isso seja verdade em nossas vidas, para que a gente possa ser essa noiva que honra o seu noivo, aqui nessa terra. Vamos falar com Deus. Pai de amor, nós te agradecemos mais uma vez por essa palavra e porque a gente pode olhar um pouco mais para a beleza do Senhor Jesus, para a majestade do nosso Rei e que o conhecimento dessa verdade possa transformar o nosso jeito de agir ao longo do nosso dia. Faz-nos, Senhor, essa noiva tão esperada por Jesus. Faz de nós essa noiva que demonstra formosura e valor para que o teu nome seja glorificado aqui nessa terra, enquanto o Senhor Jesus não volta para buscar a sua noiva. Te pedimos isso, Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. Bom dia para todos, queridos, e a gente se vê em breve, no domingo. Um abraço.